Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Agora, no novo canal, na unificação, né? Canal Ramon Mansur, meu canal. E vamos continuar os estudos hoje dos cadernos Fiat Lux. Nós paramos na página 32. Lembrando que você pode assistir desde o começo para você acompanhar. A gente está lendo os cadernos Fiat Lux. E a Tainá vai entrar daqui a pouco. Hoje eu estou aqui com a minha mãe, Miriam Santos, acompanhando o estudo com a gente. A Tainá parece que vai entrar daqui a pouco. Bom, voltando ao que eu estava falando, se você quiser assistir o começo, né? Isso é apenas uma leitura do caderno Fiat Lux 1, a primeira apostila. E se você quiser assistir desde o comecinho, vai lá num outro canal chamado Som, Luz e Cor. Lá vai o começo. E aí depois continua a partir desse canal, que já é o segundo vídeo aqui nesse canal. E se você não conhece nada sobre esoterismo, espiritualidade, eu tenho outros vídeos no outro canal e alguns nesse também falando sobre esses temas. Qualquer dúvida pode perguntar aqui nos comentários, pode me chamar no Instagram, vou deixar meu Instagram inscrito. E é isso, vamos continuar os estudos aí dessa apostila escrita por Roberto Lucila. Eu coloquei aqui de fundo a Sirius B, que é essa estrela maravilhosa, uma das maiores estrelas que a humanidade conhece e que a gente estuda no esoterismo. É uma das que irradia energia para a Terra, uma energia muito importante. Ela é praticamente a estrela que manda a energia que alimenta o hemisfério sul do planeta, enquanto o hemisfério norte seria guiado pela estrela polar. Então, vamos continuar o estudo aqui. A gente parou aí na página 32 da apostila 1, Fiat Lux. A gente agora está lendo sobre a atomização da substância primordial, esse que é o tema. Inicialmente, o espaço interior ainda conservava a mesma textura do espaço exterior, embora já estivesse delimitado por Laia, que é o limite externo do universo manifestado. Ou seja, muito embora a substância virgem já estivesse delimitada, não havia começado ainda o processo de diferenciação. Numa fase posterior, a substância primordial passou por um processo de atomização, fracionada em miríades de minúsculas partículas, denominadas átomos primordiais. Realmente, só estas unidades da substância merecem ser chamadas de átomos, que, segundo os gregos, seria algo indivisível. Estas partículas de matéria são as que não podem ser mais fracionadas. A massa desses átomos primordiais forma o primeiro plano cósmico, como veremos mais adiante. Os átomos dos demais planos nada mais são do que conglomerados dessas partículas primordiais, em maior ou menor densidade. Como exemplo, podemos adiantar que um átomo do subplano atômico, o mais refinado do plano físico, é um aglomerado de quase 14 bilhões de partículas. Aí a Tainá tá chegando. Bom, seja bem-vinda, Tainá. Seja bem-vinda. A gente já Boa está noite. gravando já. Tá bom, obrigada. Boa noite. Tainá Valência, teve com a gente no último encontro. Boa noite, Tainá. Boa noite. Bom, a gente está lendo aqui, Tainá, sobre... já está na gravação, né? Estamos lendo sobre a atomização da substância primordial. Então, até agora ele falou aqui que existia antes, né? Essa apostila é toda sobre cosmogênese e várias vezes ele volta nos mesmos conceitos e fala de forma diferente. Então, ele está falando que
no começo de tudo, o espaço ele foi delimitado, mas mesmo assim ainda não havia diferenciação. E que o primeiro plano cósmico ele é formado aí, né, quando começa a haver a diferenciação e começa a surgir os átomos primordiais, que seriam os verdadeiros átomos, né, que realmente fazem jus à palavra, já que esses realmente são indivisíveis. É o que existe de menor no universo. E todos os outros planos eles são formados a partir das combinações desses átomos. Então, mamãe, quando a gente falou naquele grupo lá também sobre átomos e elementais, eu estava falando sobre os átomos físicos que a ciência conhece, que os elementais formam átomos também, né, assim como todas as coisas. Mas aqui a gente está falando de algo que vem antes dos elementais, que são os átomos primordiais, né, que seria realmente a matéria que forma o universo. Mas depois acho que ele vai acabar abordando elementais e a gente vai conseguir entender com mais clareza isso. Então, continuando aqui, por aí podemos aquilatar, estamos na página 33 já, né? Por aí podemos aquilatar a sutileza dessa matéria. E daí que, visto do nosso plano físico, o primeiro plano cósmico seja considerado como sendo puramente espiritual. Agora vamos falar sobre Adi, que é a fração de Tati. Os iniciados hindus, com muita razão, denominam o eterno de Tati, que literalmente significa aquilo, pois acham que não podem dar um qualificativo a Parabrahman. É que as partículas da substância primordial são como pedaços de Deus. As partículas primordiais, esses pedaços de Deus, são denominadas Adi, ADI, e constituem o primeiro plano cósmico. O termo Adi significa primogênito, o mais velho, por ter surgido como o primeiro hálito de Brahman e ter dado origem a toda manifestação do nosso universo. Bom, compreendendo o que é o Adi, né? Adi é esse primeiro plano cósmico. Agora vamos falar sobre borbulhas ou bolhas. A doutrina secreta denomina os átomos primordiais, ou Adi, de borbulhas ou bolhas. Essas bolhas não são como as de sabão, que são películas que têm ar por dentro e por fora. Como comparação, as borbulhas assemelham-se às bolhas que se formam em qualquer líquido gaseificado quando agitado. As bolhas assim formadas movimentam-se dentro do recipiente que as encerra, mas sem se tocarem. Recentes descobertas científicas acabam de confirmar a tese esotérica, ao confirmarem que as partículas atômicas são ocas. O cientista francês, segundo o coronel Powell, afirmou que não existe matéria, nada existe senão buracos no éter. O Logos, ao iniciar a sua obra, tinha ao seu dispor uma infinita quantidade dessas borbulhas, ou partículas de Adi, que podiam e podem ser manipuladas pelo exercício da sua poderosa vontade. Assim sendo, o Logos organizou os 7 planos cósmicos a partir dessa matéria-prima ao seu dispor. Planos esses que, numa fase mais avançada da evolução, serviriam de cenário para as mônadas se enriquecerem em experiências e ganharem mais consciência. Então, aí, ele falou de Adi, né, esse primeiro plano cósmico, né, que são bolhas, né, que são esses átomos primordiais, e que o que existe é o vazio dentro deles, né, e é o que compõe tudo. Todos os outros átomos são formados, de todos os outros planos são formados a partir dessas primeiras bolhas de vazio, né, vamos dizer assim. E é como o gás do refrigerante, né, o exemplo que ele deu aí, a metáfora, porque ele não é como a bolha de sabão, que tem ar dentro e fora, né, apenas uma película protegendo. Ele tem gás carbônico dentro dele, né, enquanto que o que está fora é refrigerante. No sentido de que
não é a mesma coisa que está fora. É isso que ele quis dizer, né? Bom, então, agora vamos falar sobre os 3 aspectos do logos. O logos, embora seja uma unidade, apresenta-se sob 3 aspectos. A saber, o primeiro aspecto é a vontade, o segundo aspecto é amor, sabedoria, e o terceiro aspecto é a atividade. Inicialmente, entrou em ação o aspecto atividade. Em seguida, ativou-se o aspecto amor-sabedoria e, por fim, entrou em ação o aspecto vontade. Ou seja, primeiro é a vontade, depois a amor-sabedoria, depois a atividade. Mas a ação deles começa ao contrário. Né? O terceiro age primeiro, depois o segundo age e depois que o primeiro age. Isso na formação do universo, segundo a teosofia e a cosmogênese. Conforme o exposto, observa-se que a ordem de atuação está aparentemente invertida. Iremos ver o motivo disso. Então, vamos estudar sobre o início da formação dos planos cósmicos. 44, né? Como vimos, entrou em ação, em primeiro lugar, o aspecto atividade do Logos. Através desse aspecto é que serão construídos os 7 planos e respectivos subplanos cósmicos. Se alguém tiver com alguma dúvida, viu, pode me levantar a mão, me perguntar, me interromper. Caso contrário, eu vou considerar que vocês estão entendendo e que está tudo certo, eu vou dando sequência. Então, ele está falando aqui sobre os 3 aspectos do Logos, né? Vontade, amor, sabedoria é um só, né? É vontade, amor, sabedoria e atividade. São esses 3, são os 3 Logos. E na hora de agir, primeiro é o terceiro que age, depois o segundo, depois o primeiro. Eles agem de forma inversa. Então, tem uma citação aqui. Soa o verbo e a substância primordial é fracionada, dando nascimento ao primeiro plano cósmico, ou seja, ao plano básico Adi. Formação do primeiro plano, Adi. O processo de aglutinação das partículas Adi é que formou os átomos do segundo plano, Anupadaka. Mais uma vez, gente, não se preocupem em lembrar o nome em sânscrito. O mais importante é compreender o conceito, o que ele está querendo ensinar. Então, tem o primeiro plano, Adi, e a partir dos átomos de Adi que se forma o segundo plano, que é o Anupadaka. Vamos lá, nem todas as bolhas Adi se associaram em vórtices de 49 unidades. Grande número delas permaneceu livre, em estado de dissociação. Esses átomos livres é que constituem o primeiro plano cósmico, denominado plano Adi. Então, uma parte desses átomos de Adi se unem, 49 unidades de Adi se unem e formam uma partícula, vamos dizer assim, do plano Anupadaka. Então, assim, o importante é compreender que a união das partículas do primeiro plano formam o segundo. E depois a união das partículas do segundo que vão formar o terceiro. Então, é a mesma coisa que a gente vê na química, quando a gente estuda os estados da matéria. Né, que não a união em si, né, mas tipo, vai comprimindo ali e vira sólido. Depois tem do gasoso, comprime, vira líquido, comprime, vira sólido. É um princípio parecido, entendeu? Então, a formação dos planos, eles se dão através da junção das partículas do plano superior, vamos dizer assim, do plano mais sutil. Do mais sutil ao mais denso, vai se unindo, né, e densificando. Então, note-se que esses planos não estão separados nem sobrepostos. Eles interpenetram-se. As partículas Adi livres circulam entre os átomos Anupadaka, em virtude destes serem de maior massa e com maior peso atômico. Olha que interessante aqui. Pode falar, mamãe. Agora que eu liguei o microfone. Esses planos que está falando são aqueles 7 planos? Mental? Mental não, né?
Sim, isso, aham, é isso mesmo. Esse meio físico e tal. Isso, Entendi. uhum, exatamente. Ele está começando no primeiro lá, né? O Adi é o primeiro, depois vem Anupadaka, que é o segundo. É os termos em sânscrito. Eu acho que ele vai falar depois, né? Mas só para esclarecimento, né? Ele já até comentou, né? Adi significa o primogênito, o primeiro. Inclusive, essa palavra em sânscrito vai depois ser um prefixo em vários outros idiomas, quando se está falando sobre pai, sobre algo que vem antes, né? O mesmo Adi que depois vai virar o Abba, que é pai em hebraico, depois lá na frente vai virar pai, papa, padre, né? Tem todo um caminho. Ou vai virar o Ava, né? De descido, ou de ancestral, que vai virar o avô. Para você ver que a origem semântica está aí. Bom, agora vamos falar, então a gente viu, né, que, só voltando aqui, existiam as partículas de Adi, né, a primeira coisa, elas surgem, elas brotam, surgem, e aí algumas se aglomeram, se unem, né, em grupos de 49, para formar, e formam outro plano cósmico, que é a Anupadaka. Então, tem as partículas de Adi, elas se aglomeram em 49 para formar partículas de Anupadaka. E nem todas se aglomeram. As que não fazem isso são as que se mantêm como sendo partículas desse plano, Adi. Por enquanto, como a gente está falando de uma coisa muito abstrata, às vezes é difícil de visualizar, mas não se preocupem, depois vai chegando cada vez mais próximo aqui, vai fazendo mais sentido. A Mas Fiat Lux, ela eu achei pode falar. muito interessante esse negócio dele falar assim, que não tem uma localização, mas os planos se um Interpenetra. penetra, o outro interpenetra. Eu achei isso muito Uhum. interessante. É isso, porque tudo está no mesmo lugar, né? É o espaço, é o todo. E vamos pegar aqui embaixo no físico, no astral, vocês vão ver que interessante, porque a Fiat Lux, ela começa na cosmogênese, que é o tema mais difícil, mas porque ela vem do começo de formação do universo, para depois vir a formação da humanidade, e depois todo o trabalho das ordens iniciáticas e sinarquia e tal, e vai abordando temas muito interessantes. Então, fiquem firmes aí nessa parte mais difícil, porque depois vai ficar show de bola. Mas sim, isso já é muito interessante, né? Só às vezes que pode parecer um pouco complexo para quem não tem contato com isso, né? Não só vocês que estão aqui na live, né? Eu falo quem está assistindo também, então. Então procurem mais vídeos também, né? Sobre cosmogênese. Tem outros vídeos que falam de uma forma mais simples. Às vezes a linguagem dessa apostila é um pouco mais difícil. Você procurar o canal René Monterrey, também ele fala de muita coisa de cosmogênese em alguns vídeos de uma forma mais simples, mais didática. Aqui eu estou apenas lendo e tentando explicar dentro dessa linguagem, né? Que muitas vezes é... Então, continuando. Formação do segundo plano, Anupadaka. O logos, através do aspecto atividade, lembra que eu falei lá atrás que são 3 logos, né? Ou 3 aspectos do logos, que é vontade, amor, sabedoria e atividade. Então, agora, o aspecto atividade, né? Ele emite 7 impulsos. O primeiro deles faz surgir em toda a esfera delimitada dentro do corpo do Eterno inumeráveis vórtices ou turbilhões de força que atraíram para si 49 bolhas de Adi. Dessa forma, surgiram em todo o universo manifestado aglomerados atômicos constituídos pela fusão de 49 partículas primordiais de Adi. O conjunto desses átomos que preenchiam o universo formou o segundo plano cósmico, denominado plano Anupadaka, plano monádico ou plano paranirvânico. Olha, esses dois termos que ele coloca aqui também é interessante, porque plano monádico, você vai encontrar esse termo na internet, em outros sites, que é o plano da mônada, né? É onde está a mônada, onde está o nosso ser. E o plano paranirvânico. O que é para? Esse prefixo para sempre está falando de algo que está além. Ou seja, paranirvânico é aquilo que está além do nirvana.
que já é a consciência absoluta do todo. Então, esse plano é o que está além da compreensão do todo. Então, aqui ele só explica, né, como é que acontece, né, o aspecto, a atividade, né, o terceiro logos, ele vem e gera esse impulso, cria esses vórtices que fazem com que atraiam, porque até então o universo era só partículas de Adi. Aí ele vem, gera essa energia que faz gerar esses vórtices que atraem, para você ver que existe uma consciência por trás, né, existe uma inteligência universal por trás dos movimentos. Porque senão não faria sentido toda a existência, tudo que foi construído até aqui dessa forma tão fantástica. Né? Agora vamos então... Assim sendo, compreende-se que os átomos formam a matéria do segundo plano Pádaka. São formadas, cada um, por conglomerados de 49 bolhas Adi. 49, por que 49? Né? Porque é o 7 vezes 7, né? Então, sempre vai ter, quando se trata de evolução, vai ter essa coisa relacionada ao número 7. Agora, vamos para a formação do terceiro plano, chamado Atman, ou Atma, também pode-se dizer. Concluída a formação do segundo plano Anupadaka, o Logos emitiu o segundo impulso, dissociando grande número de átomos Anupadaka, mas não todos, e criando vórtices energéticos que atraem para sua órbita 49 ao quadrado, ou seja, 2.401 bolhas. Então, vem essa energia, que é o segundo impulso. O primeiro impulso faz criar vórtices que unem 49 partículas de Adi, formando as partículas de Anupadaka. Esse segundo vem, não todas, né? Esse segundo impulso vem e dissocia essas partículas de Anupadaka, que formam de novo partículas de Adi, e gera outro vórtice que faz unir 49 vezes 49. Ou seja, vocês estão percebendo que já é uma matéria muito mais densa. Essa é a matéria chamada de Atman. Pode falar. Então, isso de novo vai lembrar a divisão celular, né? Que a gente falou lá no outro vídeo. Parece Claro. que tudo obedece ao mesmo, a mesma lógica. Tudo, desde o macro até o micro, vai obedecer a mesma lógica e vai seguir um padrão, né? Lembra de novo a divisão celular, que vai dividindo, até formar um tecido, que forma um órgão, que forma junto um sistema, que forma um ser humano. Isso, exatamente. Vai seguindo o mesmo padrão, a mesma lógica. Porque tudo é construído pelo Logos. E é tudo uma inteligência que vai se desenvolvendo. Então, é exatamente isso. A gente vai encontrar esses paralelos no mundo físico sempre, e no plano emocional, né, o plano astral, a mesma coisa. No plano mental, a gente vai encontrar os paralelos, porque realmente segue o mesmo padrão, as mesmas leis. É isso mesmo, boa observação. Continuando aqui, então, aí eu expliquei, então, forma as partículas de Atman. Formou-se, assim, o terceiro plano de Atman, ou plano átmico. Os átomos Anupadaka não dissociados permanecem formando o segundo plano, Anupadaka, a semelhança do que aconteceu com o primeiro plano de Adi. Como vemos, a matéria de um plano é sempre formada a partir do plano que o antecede, o mais sutil dando origem à matéria dos planos mais densos, sem deixarem, contudo, de coexistir. Então, sempre sobra a matéria. Então, ainda existe a matéria do plano Adi, né? E aí formou a do Anupadaka e algumas continuaram sendo só a Adi mesmo. E da mesma forma, agora, quando forma a Atman, algumas continuam sendo Anupadaka também. Esse termo Atman vocês vão encontrar mais por aí, né? Na literatura comum indiana e tal, né? Várias correntes espiritualistas vão falar muito desse termo Atman. Que aí, no caso, seria o nirvânico, né? Se Anupadaka é o paranirvânico, né? Esse seria o nirvânico. Então, quando você atinge a consciência do nirvana, que é a consciência absoluta do todo, significa que você é capaz de acessar
a sua consciência se eleva à percepção desse plano. Você consegue perceber essa matéria, que é a matéria que está constituída em tudo. Porque a mônada, lembra o plano monádico, que é o segundo, é o Anupadaka, a mônada reside nele. Então, a tua consciência chega no máximo ali em Atman. Quando você compreende tudo. Aí existe, né, o Paranirvana, né, que é possível você acessar o Paranirvana, mas isso é tipo uma coisa difícil até de mensurar, né? Aliás, impossível de mensurar. Bom, agora vamos continuar. Vamos agora para a formação do quarto plano, chamado Budi. Esse termo também, às vezes você pode encontrar por aí, né? Budi. Numa nova etapa, formou-se o quarto plano de Budi, ou plano búdico. Iniciou-se com o terceiro impulso. Eu lembro que são 7 impulsos, né? O primeiro é o que faz do primeiro e para o segundo impulso é o que faz do segundo e para o terceiro, e agora o terceiro impulso é o que faz do terceiro e para o quarto plano, formar o Budi. Como foi feito anteriormente, a vibração do Logos captou quase todos os átomos de Atman para formar vórtices com 49 ao cubo, ou seja, 117.649 partículas de Adim. Assim nasceu o terceiro plano cósmico. Aliás, aqui está errado, né? O quarto plano cósmico. Está escrito errado na apostila aqui, foi uma de digitação. Assim nasceu o quarto plano cósmico, o búdico. Se fossem utilizados todos os átomos de Atman para formar o plano búdico, simplesmente esse plano desapareceria. A regra é a mesma para a formação dos demais planos. Ou seja, algumas partículas continuaram sendo Atman e outras tantas se uniram para formar o búdico. Está dando para compreender? A lógica é a mesma. Pode falar, mãe. De um plano para o outro, a lógica é a mesma. Está dando para compreender? Qual plano que desapareceria se fosse usado Qualquer um deles. se fosse usado todas as partículas de Adi? Ele falou assim, aí esse plano desapareceria. Qual plano? Qualquer um deles. Porque o que forma o plano, as partículas de Adi, por exemplo, algumas se unem para formar Anupadaka. Se todas se unissem para formar Anupadaka, deixaria de existir Adi. Porque as partículas formaram outro plano, entendeu? Por isso que algumas ficam, é isso que ele está falando. Uhum. Algumas ficam como se fosse uma reprodução celular, que precisa ter mais, ter aqueles para formar outro, aí sobra mais um pouquinho, forma outro, e por assim vai. Mas no caso da célula, a célula ela segue um padrão mais simples, né? Que é tipo assim, ela se divide e forma outra igual. E aí ela se divide de forma outra igual, elas vão se dividindo. Né? Tem a meiose e tem a mitose, né? Mas sempre é isso, dela se dividir e formar outra igual, só fica nisso. Nesse caso, são 49 partículas que se unem e formam uma coisa nova, a partir da fusão disso tudo. Entendeu? Então, por mais que tenha alguns paralelos, não é exatamente a mesma coisa. E está falando que algumas partículas não participam desse processo, porque senão... Oi? Exceto quando a célula sofre uma diferenciação, que Isso. aí ela vai formar uma outra coisa diferente daquela que era proposta. Isso, que é o caso do câncer, por exemplo, né? Ela sofre uma mutação. Isso. Mas nesse caso, o que ele está falando agora é o seguinte, para se formar a partícula do plano mais denso, elas vão se unindo, entendeu? Só que algumas não se unem. Porque se elas todas se unissem, desapareceria o plano. Né? O que compõe o plano são os átomos daquele plano. Tá dando para compreender? Ou eu quero que eu explique de uma outra forma também. Não, tá certo. Oi? Certinho. Então tá, vamos continuar agora. Formação do quinto, sexto e sétimo planos cósmicos. Aí agora ele vai falar do restante todo. Né? Ele falou dos 4 primeiros, agora vai falar do quinto, sexto e sétimo. O processo é sempre o mesmo. A partir dos planos mais sutis, já formados anteriormente, elaboram-se os planos que lhe sucedem.
Para se formar os 7 planos, foram necessários 6 impulsos. Assim sendo, o 7º plano cósmico, ou seja, o plano físico, foi criado com o 6º impulso. Como vimos, todos os 6 primeiros impulsos desagregavam para depois reunir. Então, lembra lá, né? Vai lá do primeiro plano, do segundo para o terceiro, por exemplo. O impulso ele vai desagregar as partículas de Anupādaka para depois unir com várias outras, todas desagregadas, unir com várias outras e formar uma de Atman. Então, por isso que é chamado impulso. O impulso é tipo, dando uma metáfora aí, uma analogia, né? Tipo um raio laser, assim, ó. Aí separa as 7. Separa, pega 7 partículas, separa todas elas. Cada uma com 7 partículas, né? Separa elas. E aí une todas elas e forma uma nova de um plano mais denso. Ou seja, são 6 impulsos, né? Que é do primeiro pro segundo, do segundo pro terceiro. E assim vai indo. São 6 impulsos. Esses são 7, né? Ele vai falar do 7º ali, né? Mas esses 6 impulsos, eles são desagregadores, por isso. Eles dissociam a partícula para depois unir com outras. Então, como vimos, os 6 primeiros impulsos desagregavam para depois reunir, formando um novo plano. Com o 7º impulso, ao invés de desagregar, serão reunidos os chamados protoelementos para a formação dos elementos químicos, que, segundo a ciência iniciática, são em número de 111. Então, está falando aqui que existem 111 elementos químicos. É interessante. Número interessante. Não sei se a química vai corroborar com isso, né? Como é que é, mas... Vamos seguir. Função do 7º impulso. A química ainda não descobriu, na verdade. Oi? Porque eu acho que a química não descobriu ainda, na verdade. É possível, né, que existam 111 elementos químicos, mas a tabela periódica não é perto disso, mas você vê que sempre eles estão falando assim, descobriu mais um elemento químico. Então, a tabela periódica que eu estudei lá atrás já está maior. Não, então, eu acabei de abrir aqui para pesquisar, tem 118 elementos químicos registrados na tabela periódica, mas alguns são artificiais também, né? Tem esse detalhe. Então, acho que descontando os artificiais, talvez. Inclusive, tem um modelo de tabela periódica muito interessante, porque a gente estuda na escola, pelo menos na época que eu fazia escola, eu estudava, né? Aquela tabela periódica formada pelo Mendel, né? Mendel ou Mendeleev. Ele montou aquela quadradinha assim, né? Só que existem cientistas que já estão construindo ela de uma forma diferente. Se você constrói a tabela periódica de uma forma espiral, assim, igual uma galáxia, não precisa puxar aqueles dois para fora, assim, que são metais que você puxa e faz 2 fileiras. Porque aquilo lá prova que ela não é redondinha, né? Ela não é... Ela tem uma falhazinha ali que o cara ainda não tinha compreendido na época. Mas hoje é possível, você monta ela em forma igual um formato de uma galáxia, e vai estar assim, tipo, hidrogênio, hélio, né? Vai estar girando de acordo com a massa dela. Igual a outra também segue a regra da massa. Então, você vai girando, só que ela vai vindo em linha reta, né? Então, o hidrogênio está aqui, o hélio está aqui. Aí o lítio está aqui e vai vindo assim, 4, 5, tá. Agora, essa você vai vendo 1, 2, 3, 4, vai girando assim, e aí fica organizado certinho, os gases nobres, os metais, os outros, tal, semimetais e tal, tudo separadinho em fileiras, girando pela massa. Nossa, é incrível, incrível, incrível. Depois eu vou deixar até no grupo de estudo lá, para vocês verem que interessante. Bom, vou continuar, então. Função do 7º impulso, formação dos elementos químicos. Então, mais uma vez reforçando, porque o tema exige esses reforços. Os 6 primeiros impulsos, eles são desagregadores,
por conta do que falou, né? Você desagrega a partícula para juntar com outras e formar uma nova do novo plano. O sétimo impulso, ele serve para a formação dos elementos químicos. Então, vou falar sobre ele agora. O sexto impulso deu origem ao plano físico. Como a manifestação obedece sempre a um sistema septenário, ficou faltando um último alento do Logos, que foi precisamente o sétimo impulso. O sétimo impulso, ao invés de dissociar parte do plano anterior para a formação do plano físico, reverteu o processo, pois não tinha como descer mais em termos de materialização. Então, esse último alento, ao contrário, reuniu os átomos que formavam o primeiro subplano do plano físico, denominado subplano atômico, e com eles formou o que a ciência chama de protoelementos. O termo proto significa antes, ou seja, aquilo que foi formado antes dos elementos químicos, que, segundo a ciência iniciática, não estão ainda completos, pois o seu número cabalístico é 111, os quais, associados entre si, dão origem a todo o universo material que conhecemos. Então, ele tem um esqueminha aqui interessante, né, um esqueminha até matemático, né, para se compreender. Então, o plano AD é o primeiro plano, uma bolha só. Uma partícula de AD tem apenas uma bolha, que é a própria partícula de AD. Aí tem um primeiro impulso, forma Anupádaca, com 49 bolhas. Segundo impulso, forma Atman, com 49 ao quadrado, né? Não vou ficar lendo esses números, né? Mas é 49 ao quadrado. Aí tem o terceiro impulso, que forma Bud, 49 ao cubo, cada bolha. O quarto impulso forma o plano mental, 49 elevado a 4. Quinto impulso forma o plano astral, que é 49 elevado a 5. E o sexto impulso forma o plano físico, 49 elevado a 6. Daí o sétimo impulso, como a gente acabou de ver, vai formar os protoelementos, que são 111. Isso é o valor cabalístico. Hoje a ciência considera 118 na tabela periódica, mas, de qualquer forma, a gente está falando de valor cabalístico, né? Mesmo que não seja exatamente, que existe possibilidades de inúmeras variações até de cada um deles, né? Só o hidrogênio, por exemplo, tem 3 variações, né? Sendo que 2 são muito raras e, inclusive, uma delas é a única capaz de formar a bomba H, que é muito mais poderosa que a bomba atômica de urânio, de plutônio. Então, existem várias variações, vários elementos artificiais, etc. A gente pode, então, olhar isso de uma forma mais ampla e mais simbólica. Agora a gente vai falar sobre tanmatras. Pela constituição dos diversos tipos de átomos, de acordo com o plano a que pertencem, cada tipo tem estrutura própria, de que resultam as diversas dimensões do universo manifestado. Essas variedades dos pesos atômicos geram, consequentemente, múltiplas ordens de vibrações, como não podia deixar de ser. Os iniciados orientais denominam o fenômeno de medida de aquilo, ou medida de Deus, expresso pelo termo sânscrito tanmatra. Então a gente falou lá atrás, né, que eles estão denominando Deus como Tat, que significa literalmente aquilo, porque não tem como nomear, então se chama de aquilo, Tat. Eu já falei até em outro vídeo, eu acho interessante, que a palavra em inglês, né, that é aquilo, então tem essa origem, né, ali, né? Então tem o Tat e tem o tanmatra, né, que é a medida de aquilo. Está falando sobre o peso aqui, né, de cada partícula. A formação dos planos cósmicos decorre de impulsos, também chamados de hálitos de Brahman, que a gente acabou de ver lá. Tudo sendo o fruto da vontade do Logos, que obedece a uma ação sabiamente planejada pela ideação cósmica. Assim sendo, se o Logos deixasse de emitir a sua energia criadora por um momento que fosse sobre qualquer uma de suas criações no plano físico, esse plano simplesmente sumiria de imediato como por encanto. Daí se dizer que toda a criação é uma Maya. Maya significa ilusão em sânscrito. Portanto, procede o que a tradição revela sobre a experiência de Moisés no Monte Sinai com a divindade.
Nesse momento bíblico ali, tem isso, né? Ele fala que ele deixava de respirar, parece, tudo acabava, alguma coisa assim, eu não lembro direito. A essência dos 7 planos cósmicos. A partir do plano Adi, que foi o primeiro a ser criado e é o mais sutil, até ao plano físico, o último a ser criado e o mais grosseiro, essencialmente o que existe é uma origem comum de todos eles, que é a pura essência de Parabrahman. Origina-se de uma única substância em diversos graus de condensação. Se considerarmos a Adi como sendo a expressão mais refinada do Logos, constataremos também que a matéria que forma o plano físico é basicamente constituída de uma aglomeração compacta de partículas Adi. É a partir dessa premissa que os iniciados afirmam que Adi é espírito e que a matéria que constitui o plano físico nada mais é do que o espírito materializado. Então, espírito e matéria são formados da mesma partícula, né? Só vem densificando com o tempo, conforme a gente acabou de estudar. Assim como as partículas primordiais foram se agregando sistematicamente para formar os 7 planos cósmicos, sob o impulso da poderosa vontade do Logos, ele também pode desagregá-las a seu bel prazer, fazendo com que um ou todos os planos se desagreguem e desapareçam novamente na substância primordial, de onde se originaram. É por isso que a manifestação é considerada como uma obra de caráter maiávico. Maiávico, né, vem de Maia, né, ilusório. Quando um Mahamanvantara, que é um grande ciclo que envolve vários manvantras e pralayas, né, só recapitulando. Quando um Mahamanvantara, Maha significa grande em sânscrito, quando um Mahamanvantara chega ao seu término e os seus sistemas planetários e solares, com suas respectivas cadeias e globos, vão sendo desativados, tudo leva a crer que o processo seja esse, de desagregação atômica, levada a efeito pela ação consciente do Logos. Agora, as diversas denominações dos planos, né, para facilitar até a compreensão. É comum, na linguagem iniciática, para designar uma mesma coisa, empregar-se termos diferentes, dependendo da escola. Abaixo daremos alguns exemplos a respeito dos planos cósmicos. Assim fazemos para facilitar a tarefa do pesquisador e visando que se evite criar na mente dos buscadores dúvidas e confusões mentais, que muito tem dificultado os discípulos ocidentais na árdua tarefa de penetrar os arcanos sagrados. Então, ele coloca aqui palavras que equivalem. O Adi, a gente pode chamar de Maha para Nirvânico. Lembra que eu falei? Maha é grande, né? Para é o que está além. Então, Maha para Nirvânico é aquilo que está além do... aquilo de grande que está muito além do Nirvana, né? Porque aí tem o Paranirvânico e tem o Maha Paranirvânico. Então, Adi é o Maha Paranirvânico. Anupadaka seria o Paranirvânico ou plano monádico, onde estão as mônadas, que é o espírito que nos forma. Atman seria o plano nirvânico. O Budi, a gente também pode chamar de alaya mental, de Mahat, astral, de Kama Forhat, Kama com K, e o físico de Stula, como a gente falou lá atrás, né? Temos em sânscrito aqui, né? Então, segundo a revista Dharana, editada pela Sociedade Teosófica Brasileira, que hoje, né, se chama Sociedade Brasileira de Eubiose, que era na época que era esse outro nome, nesse livro antigo. E com reedição do seu número 1 no ano de 1985, encontramos as seguintes informações concernentes aos planos cósmicos e sua relação com os táttvas, as forças sutis da natureza. Tat, ou Parabrahman, é o absoluto, o infinito, a infinita possibilidade de vir a ser. Aí ele limita-se em Brahman. Existem 7 grandes planos, cada um com seus 7 subplanos. Agora ele vai falar de Tattva,
né? Porque tem o Tat, que é o aquilo, né, que a gente falou, que é para Brahman, e o Tattva são como se fosse a alma da matéria, dos vários tipos de matéria. Então, cada plano está associado a um Tattva. Tattva vai ser a força que está associada a esse plano, né? Depois, provavelmente, ele vai aprofundar em Tattva aqui. Mas a gente pode qualquer dia conversar sobre Tattva também, inclusive no canal. No primeiro plano, Adi, ou Mahaparanirvânico, está associado ao Adi Tattva. Segundo plano, Anupadaka, ou Paranirvânico, ao Anupadaka Tattva. Esses dois Tattvas a gente não consegue acessar. Pelo menos é isso que a gente aprende, a gente não consegue acessar nenhum dos dois. O terceiro plano, que é Atman, ou Nirvânico, é o Akasha Tattva. E aí que vem o nome que a gente usa no podcast, inclusive. Akasha, A-K-A-C-H-A. É a energia que anima o plano Atman, que é o plano absoluto, é o plano da consciência universal. Porque, novamente, né, o Adi e Anupadaka são coisas que, assim, é o que forma a base, né? Não tem como se acessar. É a própria... o que forma a essência, né? Algo que está muito além. Então, o Akasha é o próprio espaço, né? O Atman é o próprio espaço, né? E a Akasha é essa energia. Daí que todo mundo fala que dos registros akáshicos, que é o registro de todo o universo, né? Então, a Akasha é o lugar onde está registrado tudo o que já aconteceu e acontece e possivelmente vai acontecer no universo. Está tudo no Akasha. Daí, né, não, conversas do Akasha, né, conversas do além, nesse sentido. Então, o quarto plano é Budi, ou Alaya, né? Aí está associado a ele ao Vayu Tattva, que é o Tattva associado ao elemento ar. Não precisa decorar tudo isso agora, viu, gente? Não se preocupam nunca em decorar as coisas, né? Isso não é o principal. Se você conseguir absorver o conhecimento, né, e conseguir anotar e lembrar do nome para associar, aí é interessante. Agora, ficar gravando só por gravar, para ter um monte de arquivo e informações no cérebro, muitas vezes até atrapalha o desenvolvimento. Porque o objetivo não é desenvolver a mente concreta, né? É desenvolver a mente abstrata. Ou seja, o objetivo é compreender, meditar sobre esses temas, sobre essas reflexões, tentar alcançar a profundidade que esses temas tentam trazer, e não decorar tudo. Mas, como tá aqui, eu vou continuar lendo, né? Então, quarto plano, tá? Que é o Budi, né? Vayu Tattva, que é o elemento ar. Ou seja, é a própria essência do elemento ar. Ele vai surgir muito antes dos elementais. O Tattva, ele é o elemental do ar, né, que são os silfos e sílfides, seria como se fosse a alma do ar, e o Tattva seria como se fosse o espírito do ar, é a essência dele. Então, vamos lá, o quinto plano seria o mental, ou Mahat, e aí está associado a Tejas Tattva, que é o espírito do fogo. O sexto plano, ou astral, Kama Forhat, né, que é o associado ao Tattva Apastattva, que é o espírito da água. E o sétimo plano, ou físico, né, chamado de Stula também, ao Prithvi Tattva, ou o espírito da terra. Então, o quarto plano de Buda é também chamado de alma espiritual do universo. E isso deve-se ao fato de lá se encontrar o logo solar criador, que representa a síntese dos 7 logos planetários. Por isso é chamado de oitavo do futuro, pois nele se fundirão os logos planetários no final do grande ciclo. Então existe o logo solar, né, que é esse oitavo. Ele é a síntese dos 7. Os 7 vão se unir e formar o oitavo, que é o logo solar criador. Cada um dos 7 logos planetários é responsável por um sistema planetário. Sendo que cada sistema planetário é constituído por 7 cadeias, como veremos adiante com mais detalhes.
O plano búdico é o plano da ideação cósmica, é o plano dos arquétipos. Mas isso aqui é interessante. Hein? Eu não vi que você tinha levantado a mão, pode falar. Não ficou muito claro para mim esse negócio do Logos. Ele não estava lá no primeiro como criador? Sim, como é que eu vou dizer? É porque tem o Logos solar, né? E ele se manifesta através de 3 logos, que são os 3 aspectos, e ele se desenvolve a partir de 7 logos planetários, é o que ele está falando, que seria a consciência de cada planetário. Então, voltando, é o número 137, né? O 1 é o logo solar, o criador é a essência de tudo. Ele se manifesta a partir de 3 aspectos, que é a vontade, amor, sabedoria e atividade, né? Associados, respectivamente, né, a vontade ao amarelo, amor, sabedoria ao azul e atividade ao vermelho. São as 3 cores primárias. E a partir da combinação dos 3, né, vão se formando os 7 logos planetários. Os 7 logos planetários que ele falou agora são a mesma coisa que os 7 arcanjos que a gente estuda no cristianismo. Miguel, Rafael e tal, entendeu? Luzbel ou Lúcifer. Então, é o desenvolvimento da consciência. Cada um está associado a um planeta. Ele tem uma relação direta com um planeta que vai reger a sua cadeia evolutiva, que a gente vai estudar depois. Então, o logos planetário, ele é a consciência ligada àquele planeta, àquele momento, né? E é apenas uma ramificação, é um dos 7 arcanjos. O budismo vai chamar de Dian Shohans, esses logos planetários. Tem os Elohims, né, da Kabbalah, então são 7 Elohims. Compreendeste? Compreendeste, mas para que serve um planetário mesmo? A gente ainda não chegou a estudar ainda com profundidade, vai chegar daqui a pouco. Ah, tá. Um planetário, ele é uma consciência que rege todo um momento evolutivo, vamos dizer assim, né? Então, existem 7 planetários, cada um está associado a um momento, a uma cadeia planetária e tal, e é ele que vai reger a evolução daquele momento. Então, por exemplo, a gente está hoje na cadeia da Terra. Existe um planetário que rege toda essa cadeia, entendeu? E ele é como se fosse o arcanjo, que é a tônica dele agora. E é assim, cada momento é um. E os 7, eles vão ser a evolução da própria consciência universal. Entendi. Então, só continuando aqui, né? O plano búdico é o plano da ideação cósmica, ou seja, é o plano dos arquétipos. O 5º plano cósmico mental, também chamado de Mahat, é o plano das hierarquias criadoras, onde se elabora a materialização dos projetos realizadores do Logos Criador. Ou seja, no plano, lembra que são 7 planos, né? Adi, Anapadaka, Atman, Budi, aí mental, astral e físico, para ficar nos termos portugueses. Ali, acima do mental tem o Budi, né? No Budi é onde estão os arquétipos. E no mental, que é o logo abaixo, que é o 5º, é onde estão as hierarquias criadoras. Elas vão criar a partir do quê? A partir das formas que elas encontram no plano dos arquétipos, que é o Budi, ou o plano da mãe divina, como alguns podem dizer. Os arquétipos estão lá no búdico. Aí eles vão utilizar esses arquétipos para criar as coisas. Portanto, tudo que é criado no plano mental é criado a partir de estruturas pré-estabelecidas no plano búdico. Então, as hierarquias criadoras estão no mental. Agora, a ideação cósmica está no búdico, né? Aquela ideia do Platão lá, né, de plano das ideias, ele está falando do búdico.
Bom, eu acho que agora, para não ficar muito massivo, acho que a gente pode pausar. Mas que eu ainda estou tranquilo, assim, de questão de energia e de tempo, mas eu acho que a gente entrou num tema muito abstrato e profundo. Mas o que vocês acham? Se vocês acharem que continua, a gente continua também. Não, para mim já tá bom, já. Né? Porque a gente acabou abordando muito tema bem profundo, né? Bem. Uhum. Pois senão acaba virando uma bagunça depois e perde o fio Para da meada. assimilar é mais difícil. E você não assistiu ainda o outro, né? Porque eu vou publicar ele, vou dar um jeito de publicar ele hoje. Uhum. Porque eu tava esperando começar o novo canal, eu tava esperando o Mercúrio voltar ao movimento normal e ele voltou só ontem. Ele tava retrógrado, eu não vou começar um novo projeto com Mercúrio retrógrado. Final de É, semana eu assisto. é isso. Bom, então a gente parou na página 37. Certinho. Muito obrigada. Boa noite, Tainá. Muito obrigado a vocês, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Foi ótimo, viu? Tem que ir devagar, porque é muito complexo, né? Para quem está começando, é bom realmente ir devagar. Como dizem os trabalhistas, os legos eles vão ao chão. A gente O que é? começa com torre, daqui a pouco vai tudo para o chão. Mas é gostoso a gente ir devagarinho e agregando, né? Mas de qualquer forma, obrigada. Está sendo bem construtivo. Ah, que bacana. É isso mesmo. Conhecimento é maravilhoso. E qualquer dúvida também, traz para o grupo lá, leva para o Som Luz e Cor, para outras pessoas participarem, né? Que tem mais gente lá. E vamos trocando ideia. Certíssimo. Muito obrigada, gente. Bom, Boa noite, boa semana para vocês. para você também, para quem está assistindo aí o vídeo, bom, aí também no novo momento do canal, se você quiser estudar esses temas, aprofundar, a gente tem um grupo de estudo no WhatsApp chamado Som, Luz e Cor, que é o mesmo nome que o outro canal carregava, né? Se você quer assistir, acompanhar o estudo da Fiat do começo, volta no outro canal lá atrás e a gente vai continuar aqui. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva, que eu trago coisas sobre música, arte, meu projeto de música autoral, trago esses temas em vídeos curtos, vídeos mais longos, tem o Instagram, tem o TikTok, a gente está em todo lugar aí produzindo conteúdo. Então é isso, muito obrigado a todos e até a próxima. Fiquem em paz.